Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler desde o verso 1. Digo isto, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ainda no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E ainda o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nossa dependência de Ti é tão imensa. Suplicamos ao Senhor que venha nos socorrer nessa noite de reunião. Venha abrir os olhos do nosso entendimento, rasgar o véu, para que tenhamos compreensão da Tua palavra. Tuas palavras são espírito e são vida. Queremos nos alimentar delas nessa noite, Senhor. Não queremos meramente doutrinas ou meramente ensino. Queremos que o Senhor realmente ministre ao nosso homem interior. Uma palavra Tua, Senhor, capaz de mudar a nossa história. Por isso fala ao nosso coração. Nós esperamos em Ti, precisamos de Ti. Confiamo-nos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje de manhã nós falamos que essa epístola tem 3 ênfases principais, por um ângulo de abordagem. Falamos que a Bíblia é tão rica que dificilmente nós estudamos algum dos seus livros, em particular as epístolas de Paulo, sem podermos fazer isso por mais de um plano de estudo, mais de um ângulo. Não é diferente com Gálatas. Se nós fizermos um estudo de palavras em Gálatas, não creio que teremos tempo para isso nessa sessão, nós vamos ver que essa carta é extremamente relevante no uso, por exemplo, de 3 palavras em particular. A carta tem só 6 capítulos. A palavra Cristo aparece 43 vezes nessa epístola. A palavra Espírito aparece 12 vezes. E a palavra filhos aparece 6 vezes. Se nós estudarmos a menção sobre o Espírito Santo nessa carta, nós ficaremos impressionados com o ministério do Espírito Santo, conforme descrito em Gálatas. O Espírito de adoção, como por exemplo ele é chamado aqui. 12 menções ao Espírito Santo, em 6 capítulos. E há 6 vezes a palavra filhos, que também é extremamente importante. Porque fala não só daquilo que nós já somos em Cristo agora,
mas fala daquilo que nós seremos plenamente em Cristo, ou a ideia de maturidade de filiação. No próprio texto que nós acabamos de ler, essa ideia está implícita, tanto na cultura grega da época, quanto também na cultura judaica. Havia uma prática de se entregar um filho a tutores e curadores. Está aí no capítulo 4, acabamos de ler, os primeiros versículos. Enquanto um herdeiro é menor de idade, ele não difere de um escravo qualquer. E aí o verso 1 termina assim: posto que, ou mesmo sendo ele, o senhor de tudo, mas ele é uma criança, de 5, 6, 7, 12 anos. Né? Então ele é entregue a tutores e curadores, até um tempo determinado pelo pai. Por que Paulo começa por aí? Porque isso era muito conhecido, tanto pelos Gálatas, né, que não faziam parte da cultura judaica, quanto pelos próprios judeus. Então ele vai dizer assim conosco. Quando nós éramos menores, veja aí o verso 3, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. É aqui, exatamente no capítulo 4, a partir do verso 1, que é a ênfase que nós vamos buscar a ajuda do Senhor para essa noite, sobre liberdade, começa. E você vê que o texto é muito claro. Nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas então o que Deus fez? Vamos começar por aqui. Há muito para se falar sobre esse tema liberdade nessa sessão de Gálatas. Versículo 4, deste capítulo 4, até o versículo 7, é uma sessão linda, que precisa ser compreendida por nós. Então vamos lá. Se nós, antes de conhecermos Cristo, ou sermos conhecidos por Ele, nós estamos na condição descrita aqui, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vamos colocar num português mais claro. A palavra usada aí para servil é a palavra que deriva de uma raiz que fala de um escravo. Não é alguém que serve por salário ou serve por opção. É alguém que é um escravo. Então a ideia é, nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Talvez aí seja realmente um bom lugar para começar. Sabe qual é o nosso primeiro engano, quando nós abordamos essa palavra liberdade? É achar que nós somos livres, por natureza. Todos nós, o homem natural, é escravo por natureza. Um dos maiores engodos do maligno é tentar nos convencer que nós somos livres. Porque nós analisamos liberdade em um conceito basicamente externo. Eu sou livre para fazer o que eu quero, vivo num país democrático, sou um homem já, passei da idade de 21 anos de idade, sou responsável diante da lei, conheço o certo e o errado, sou livre. Esse é o nosso engano. Tudo isso que já falamos é verdade. Mas, espiritualmente falando, a nossa realidade é uma realidade de escravidão. Nós não somos, e guarde bem, irmão, naturalmente falando, sem Cristo, sem o Espírito habitando em nós, nós não somos livres para não enganar. Nós não somos livres para não mentir. Nós não somos livres para que não possamos ter motivações, pensamentos impuros, inadequados, errados com relação aos outros. Nós não somos livres. Os fariseus religiosos, ortodoxos, dedicados à palavra de Deus, né? Quando confrontados por Jesus com essa situação, sabe o que eles falaram? Vamos nos lembrar de um texto. João 8, 32. Nosso Senhor diz assim: se o Filho, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com essa frase, ele ofendeu os judeus, que não entendiam o que era liberdade. Sabe o que eles responderam? Só você ler lá na continuação. João 8, 33. Eles vão dizer assim: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de alguém. Viu como eles se ofenderam? Sabe como Jesus faz a réplica para eles? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Viu onde nosso Senhor foi? Ele está dizendo, eu não estou falando de coisas externas. Eu estou dizendo que vocês cometem pecado. E porque cometem pecado, provam que são escravos do pecado e que não têm opção de não pecar. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E se o Filho vos libertar, então sim, verdadeiramente sereis livres. É maravilhoso, irmão? Então, esse capítulo tem muito para nos dizer sobre liberdade. Nós vamos usar outras referências para nos ajudar, para que não caiamos nesse engodo. Antes de seguir com o texto de Gálatas, vamos usar mais uma ilustração. Sabe quantas vezes o povo da aliança de Deus, do Velho Testamento, o povo de Israel, por não compreender esta liberdade, caiu de novo, depois de libertados por Deus de uma situação específica, caiu de novo em cativeiro? Sabe quantas vezes, irmão? 5 vezes. Sabe quais são os cativeiros? Vamos lá. Primeiro, eles foram libertados do Egito, já que o povo de Deus foi constituído nação, 70 pessoas, com Jacó, que desceram para a terra de Gósen, no Egito. E ali o povo de Deus foi formado como nação, dentro do Egito. Não é assim? O que a Bíblia nos ensina. O Senhor, num determinado momento, Ele libertou o povo do cativeiro do Egito, os orientando a que matassem um cordeiro, passasse o sangue na porta, toda aquela linda tipologia, não é? Irmão, você acha que o Senhor, para libertar alguém, precisa mandar matar um cordeiro? Será que Ele queria dizer com isso? Tudo que Deus faz e tudo que Deus fala tem um foco. Qual o foco? A pessoa e a obra do Senhor Jesus, não é? Então mataram um cordeiro, passaram sangue na porta, o exterminador passou por cima, o sentido de Páscoa, né? Essa palavra Páscoa, no hebraico, significa isso, passar por cima. No inglês também traz essa ideia. Passover significa passar por cima. Páscoa, eu passarei por cima de vós. Por que o Senhor passará por cima? Porque o sangue estava aplicado na porta. O Senhor havia resguardado aquele povo. Primeira libertação. E eles então caminharam em direção ao deserto, libertos do cativeiro do Egito, mas não compreenderam para o que foram libertos. Então, por favor, guarde no teu coração e pense sobre ela. 2 preposições, com a palavra liberdade no meio. Sempre Deus, quando age em nossas vidas, revela Cristo. Lá atrás, quando nós éramos perdidos, estávamos em trevas, agora não é diferente, não é? Na medida em que Cristo vai sendo progressivamente revelado a nós, essa nossa libertação em Cristo vai se ampliando. Aquelas coisas que ainda nos pisoteavam, mesmo como cristãos, elas vão perdendo o efeito em nossas vidas. Isso é um trabalho maravilhoso da graça. Essa libertação é progressiva também, não é? Então, quando olhamos para a liberdade segundo a Bíblia, precisamos de 2 preposições. A primeira vem antes, olha, e é a preposição de. Nosso Senhor sempre nos liberta de, e debaixo desse de tem muita coisa importantíssima. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos libertou da carne, do mundo, do inimigo, do ego, da morte, do juízo. E a lista é longa. Mas, à frente da palavra liberdade, tem uma outra preposição. E agora é para. Se nós não compreendemos o para, sabe o que acontece conosco? Nós prosseguimos em um cativeiro que é bem sutil. E vamos chamar esse cativeiro, embora sutil, é o mais terrível. É o cativeiro ao nosso próprio eu. Um cativeiro ao nosso próprio eu. Vivendo a nossa maneira, fazendo a nossa vontade, nunca santificando a Cristo como Senhor. 1 Pedro 3,15. Em nossos corações. Porque nós experimentamos esse que é o último cativeiro, o final, o definitivo, o mais essencial, que é o cativeiro a nós mesmos. Quando Lutero, monge que era, dedicado à palavra de Deus, quem não conhece a vida de Martinho Lutero? Trancado lá na sua cela, devoto, buscando a Deus. Isso ele fazia desde tenra idade, quando entrou para essa ordem monástica específica. Quando Martinho Lutero, já agora, com a luz do Evangelho, travando suas batalhas pela justificação pela fé, que os irmãos conhecem razoavelmente bem, imagino, ele foi perseguido pela religião da época, né, institucionalizado, o catolicismo romano. Sabe o que Lutero disse? Alguns o aconselharam assim: Lutero, fuja e salve tua vida. As coisas estão feias para o seu lado.
Lutero respondeu assim: eu não temo o Papa e todas as suas hostes. Eu temo o Papa do meu coração, que é o meu próprio eu. Essa foi sua frase. Ele compreendeu qual é o nosso cativeiro definitivo. O pecado nos tornou seres egocêntricos. Ao invés de gravitar em torno do nosso Senhor, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Cristo, Filho de Deus, aquele por quem são todas as coisas, dele, por meio dele, para ele, fomos criados e chamados para isso. Mas quando realmente não entramos na liberdade em Cristo, não andamos segundo o Espírito, vamos chegar lá. Então, embora libertos de coisas externas, nós permanecemos com esse cativeiro definitivo, essencial. O cativeiro é o nosso próprio ego. Então somos seres egocêntricos e nada na nossa vida funciona, porque nós vivemos para nós mesmos. Paulo escreve assim em 2 Coríntios 5, escute bem, 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, nos amarra, nos prende, só que são cordas de amor. O amor de Cristo nos constrange quando nós julgamos isto. 2 pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viu onde Paulo foi buscar de novo o cativeiro mais essencial e mais profundo? Claro que nesse texto, como em tantos outros, ele está dizendo que o cativeiro essencial é o cativeiro a nós mesmos. Vida egocêntrica. Irmãos, nós precisamos de muitas provas. Nós temos provas suficientes e nem precisamos ficar falando delas. Não vamos perder tempo com isso. Essa questão do egocentrismo. 2 apaixonados se casam. 30 dias o casamento acabou. Por quê? 2 egocêntricos. Cada um quer usar o outro para o seu próprio benefício. Não é? Nada funciona por causa do nosso cativeiro essencial. Então, o Senhor libertou seu povo do Egito. Mas eles não compreenderam para o que eles foram libertos. Então, qual o próximo cativeiro? Citando de passagem, deserto. 40 anos no deserto. O deserto foi um cativeiro. O que o Senhor queria ensinar ao povo no deserto? Tão claro. Dando maná, água da rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, para que experimentasse um governo do Senhor sobre suas vidas. Mas o que eles fizeram? 10 vezes se levantaram em uma ampla murmuração contra o Senhor. Então seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Não atingiram um objetivo. Segundo cativeiro, o deserto. Falharam de novo. Chegaram a dizer assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Você se lembra? Fizeram um bezerro de ouro, segundo as cobiças do seu coração. Deserto, segundo cativeiro. O terceiro, Canaã. Impressionante esse cativeiro, porque Canaã é a terra da promessa. O Senhor disse que os levaria para lá e os levou para lá. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas quando eles entraram em Canaã, ao invés de conquistar Canaã, eles foram conquistados pelos povos de Canaã. Então o Senhor 12 vezes no livro de Juízes tem que levantar juízes que faziam o quê? Eram libertadores espirituais, em primeiro lugar, não tenha dúvida, e também políticos naquela época, já que o trato de Deus com seu povo naquela época era nacional. Hoje o trato de Deus conosco não é nacional. Não existe nenhuma nação política santa aos olhos do Senhor hoje. Nenhuma. Não é? A única nação santa que o Senhor possui é a sua igreja, que não está limitada a nação nenhuma. Não é? Mas naquele tempo o Senhor tratava com uma nação específica, Israel. Então o Senhor teve que levantar 12 vezes juízes para libertar o povo espiritualmente primeiro. Como que se liberta um povo espiritualmente? Nosso irmão falou hoje pela manhã. Arrependimento. Essa é a porta para a libertação espiritual. Não existe duas, só uma. 7 vezes. Para 7 igrejas, o Senhor disse o quê no livro de Apocalipse? Arrepende-te. 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 Né? Então o Senhor levantava, estamos aí no terceiro cativeiro, as nações de Canaã. O Senhor levantava os libertadores e o povo se arrependia, voltava para o Senhor, e o Senhor produzia uma libertação política
dos midianitas, dos moabitas, dos filisteus, não é? De vários povos. Mas o que acontecia com eles de novo? Um novo ciclo de afastamento do Senhor, ou apostasia. Então, quando eles se afastavam do Senhor, cativeiro de novo. Porque eles ficavam entregues a si mesmos, né? Isso aconteceu 12 vezes. Finalmente, a era dos juízes terminou, mas os cativeiros não. Quarto cativeiro, Babilônia. O Senhor teve que mandar o seu povo para a Babilônia durante quantos anos? 70 anos. Por quê? Porque eles tinham elegido ídolos no seu coração. O Senhor estava lá pelejando pelo seu povo. Deus longânimo, Deus bendito, Deus misericordioso, Deus de aliança, que não nega a sua aliança, apesar de sua esposa ser infiel. Lembra da mensagem de Oséias? Mas o Senhor pelejando com seu povo. E então, Babilônia 70 anos, porque eles tinham outros amantes. Debaixo de cada árvore frondosa e sobre cada monte eles levantavam um altar. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Ídolos, deuses estranhos. Então o Senhor como que disse assim nesse momento: vocês amam ídolos? Vocês querem ídolos? Vocês acham que ídolos têm alguma coisa então para oferecer para vocês? Então eu vou fazer uma coisa. Vou mandar vocês para a terra dos ídolos, lá de onde eles vieram, Babilônia. E lá vocês vão se encharcar com os ídolos e procurar obter deles o máximo que vocês puderem. Aí depois de 70 anos, o Senhor traz o povo de volta da Babilônia. Interessante a maneira de Deus, né? Diz a história judaica que quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, quarto cativeiro, nunca mais eles adoraram Deus estranho. Se seu filho tem hábito de roubar sorvete na geladeira, você não consegue fazer aquele pote de 1 quilo de sorvete durar nem um dia, porque ele é um comilão de sorvete, você esconde, tranca a geladeira, põe o código, ele descobre o código, abre a geladeira, come o sorvete. Tem uma maneira de disciplinar o teu filho. Compra um pote de 2 quilos de sorvete, coloca ele sentado na mesa, dá uma colher e diz: agora você vai acabar com o pote. Não é? Ele nunca mais vai fazer isso com o pote de sorvete. Foi isso que o Senhor fez quando enviou o povo para a Babilônia. Vocês querem ídolos? Vão para a terra dos ídolos. E fiquem lá 70 anos. E vejam que os ídolos podem dar para vocês. Quando terminou os 70 anos, o Senhor traz o povo de volta. O povo merecia, irmãos? Não, não merecia nada. Mas Deus é um Deus de aliança. Ah, que lindos versículos que dizem assim: eu pleitearei convosco, e ainda mais pleitearei. Maravilhoso, não é? Aquele livro de Osés é tão lindo. O Senhor pede a Osés para se casar com uma prostituta. Ele vai dizer: olha, vocês estão vendo na figura do profeta? O profeta é minha figura, e a mulher dele é figura de vocês. É isso que vocês são como nação. E o Senhor continuou pleiteando com eles e dizendo: meu povo está sendo enganado, porque eles faltam entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. São as palavras de Oséias. Que lindo aquele capítulo 11 de Oséias, um dos capítulos mais lindos do Velho Testamento. Oséias 11. Quando Israel era um menininho, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Veja, irmãos, o coração de paixão do nosso Senhor. Eles sacrificavam a Baalins. Baal no hebraico significa Senhor. Baalins é o plural, senhores. Sacrificavam a Baalins, senhores, amantes, e queimavam incenso para as imagens de escultura. Ele fala: mas eu ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços. Isso é Deus falando, irmãos. Mas eles não perceberam que eu os curava. Curava do quê? Da sua idolatria. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Escute agora. E eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Mas eles não quiseram. Não é linda essa figura? Alivia jugo da queixada, mas eles não quiseram. O Senhor está dizendo: eu era para eles a liberdade, mas eles não quiseram. Não entenderam para o que foram chamados. Não voltarão para o Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se.
recusam converter-se. Oséias 11. Que lindo aquele livro. Então, irmão, será que nós temos entendido bem o que significa liberdade? Será que temos? Será que realmente somos livres? Será que temos habitado em Cristo e compreendido, 2 Coríntios capítulo 3, que o Espírito que habita em nós é o Espírito de liberdade? E liberdade para quê? Para que nós possamos realmente amar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus, morar em Deus, conhecer a Deus. Nós somos libertados para isto, e não apenas de um monte de coisas. Então, quarto cativeiro, Babilônia. Ainda falta um. Nós podíamos dizer, são 4 cativeiros já. O povo já aprendeu até que os ídolos não são nada. O povo judaico, da aliança de Deus no Velho Testamento. Será que precisa de mais um? Precisou de mais um. Quando o Verbo encarnado, o Filho de Deus, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que disse que nós já falamos, se o Filho, que é Ele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles não o reconheceram. Então eles foram para o 5º cativeiro, onde estão até hoje. Vamos chamar de o cativeiro da dispersão. Eles foram arrasados como nação, não é? No ano 70, especificamente, particularmente, templo destruído, o centro de adoração, então, aniquilado, dispersos, né? E perderam essa condição de um povo da aliança de Deus no que concerne aos propósitos eternos. Deus ainda sim tem algo relacionado a Israel. Paulo em Romanos 9, 10, 11, ele aborda isso. Mas esse privilégio de povo espiritual de Deus, de um povo separado por Deus, pelos tratos de Deus, acabou. O Senhor estendeu esse benefício maravilhoso da graça para todo o que crê. E aqui não tem distinção entre grego e nem judeu. Então, irmãos, que lição nós obtemos desses cativeiros que eles passaram? Por falta de aprender uma lição, que eles não foram libertados para fazer o que quiserem. Porque libertos para fazer o que quiser é cativeiro. Somos cativos de nós mesmos. Mas eles foram libertados para amar, conhecer e servir ao Senhor que os libertou. Então, vamos ao texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7, entender um pouquinho do significado, da beleza dele. Veja, verso 3, então, já disse claramente que nós, recorde aí, verso 3, nós, então inclui eu, você, todos, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ainda, rapidamente aqui, antes de seguir, guarde aí, note essa diferença na sua Bíblia. No verso 4, enviou seu Filho. Registre aí, tome nota dessa expressão. Versículo 6, avance um pouquinho. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito. Nesses versos, então, de 4 a 7, nós temos 2 envios, certo? Primeiro envio, versículo 4, Deus enviou o seu Filho. Qual o propósito desse envio? Está no verso 5. Olha aí, com a preposição para. Ele enviou seu Filho com um propósito. Segundo esse versículo aí, é para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E continua, a fim de, para, que recebêssemos a adoção de filhos. Nós que não tínhamos comunhão com Deus, não tínhamos a natureza de Deus em nós, nós fomos recebidos como filho, mas essa palavra fala mais do que isso. Essa palavra adoção, na língua original, fala de uma colocação na maturidade da filiação. Responde, completa o argumento que Paulo vem usando desde o versículo 1. Enquanto aquele filho, aquele herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo. Mas ele é filho, não é escravo. Mas ele não pode assumir a posição de senhor, porque embora sendo filho, ele é menor. Viu? Então não perca essa ideia.
Então, quando é dito que o Espírito que nos foi dado é o Espírito de adoção, a palavra grega aí para adoção não fala apenas de ser recebido como filho. Fala de uma colocação na posição de um filho responsável, ou seja, maior de idade, um filho maduro. Então o Espírito Santo veio habitar em nossos corações para quê? Só para nos regenerar? Só para nos dar a experiência do novo nascimento? Não. A experiência do novo nascimento é uma porta de entrada para tudo mais. O Espírito Santo é espírito de adoção. Ele quer nos fazer filhos maduros, com conhecimento de Deus maduros, com vidas estáveis, com uma paz estável, com uma alegria estável, com uma habitação no Senhor estável, compreendendo o significado do senhorio de Cristo em nossas vidas. Homens amadurecidos. O Espírito Santo veio habitar em nós para isso. Irmãos, quantas pessoas que poderíamos dizer que são experimentadas na vida e podemos obter algum benefício delas? Pessoas que realmente são experimentadas na vida, porque outros não são apenas aí loucos flutuantes pela vida. Mas alguns ganham experiência na vida, com 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Pura experiência na vida. Mas sabe por que o Espírito Santo veio habitar em nós? Não é para nos dar experiência de vida, irmãos. Há pessoas com essa idade, no que concerne a espiritualidade, profundamente imaturas, sem visão de nada que concerne a Deus e seus propósitos, ainda por incrível que pareça, com toda a sua experiência, cativas de si mesmas, embirradas, complicadas, complexadas, não é? O espírito de adoção veio morar em nós para nos fazer homens amadurecidos, que realmente conheçamos bem a Deus e também as nossas próprias almas, que realmente sejamos livres na real acepção da palavra, pessoas que aprenderam a viver não para si mesmas. Esses são os homens amadurecidos. Aprenderam a viver não para si, aprenderam a viver para outros. E sabe o que eles descobriram? Descobriram que vivendo assim é que eles são profundamente realizados. Que coisa mais maravilhosa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ah, irmãos, quanto tempo nós vamos demorar para compreender essas verdades? Porque elas só podem ser aprendidas espiritualmente. Então, Deus enviou seu Filho em primeiro lugar para resgatar. Agora, segundo envio, nesse versículo 6 agora, ele enviou o seu Espírito. Qual palavrinha que nós colocaríamos na frente que é de acordo com o texto? Ele enviou o seu Filho para resgatar, mas ele enviou o seu Espírito para adotar. Muito claro, é o que está escrito aí. E lembre-se, vamos repetir uma vez mais. Adotar, na linguagem da Bíblia, não se limita a nascer de novo. Não. Não se limita a ter o Espírito Santo habitando em nós. Não. Adotar na linguagem bíblica significa deixar de ser uma criancinha espiritual, de jardim de infância, que só sabe o beabazinho da sua salvação. Cristo morreu pelos meus pecados. Lembra de João escrevendo, na sua primeira epístola? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Todo filhinho de Deus sabe isso. Mas ele diz assim, jovens, e ele não está falando de idade cronológica, não. Ele está falando de estatura espiritual. Ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Isso as criancinhas não sabem, espiritualmente falando. E depois ele vai dos jovens para os pais, os que são realmente espiritualmente maduros. Ele vai dizer, pais, eu vos escrevi, não é porque sois fortes, porque tem a palavra de Deus, porque tem isso, porque tem aquilo. Ele diz assim dos pais, olha que lindo. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Que maravilha. O que os pais conhecem? Os pais conhecem aquele que é. É o quê? Tudo. Porque eles sabem que eles são nada. Ah, isso é maturidade espiritual. A criancinha não é assim. A criancinha veste lá o macacão do Homem-Aranha, e se não tomar cuidado, ele sobe na parede. Não é? Veste o do super-homem, se não tomar cuidado, ele pula pela janela. Não é verdade? Esses são os filhinhos. E esses somos nós, irmãos. Somos nós. De modo geral, na nossa vida cristã. Mas o espírito de adoção veio morar em nós, para nos fazer filhos maduros.
Olha que lindo João coloca isso. Escute bem, 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. 1 João 3. Mas ainda não se manifestou, João continua, o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que João quer dizer com essas palavras? Agora nós somos filhos de Deus. E o que nós seremos, será? O que nós seremos? O que o Espírito Santo está fazendo em nós? Quem sabe Ele está trabalhando em nós para nós passarmos de filhos de Deus para anjos. O que você acha? Não é? Nós nos tornamos anjos. Não. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo veio morar em nós, nos fazendo filhinhos de Deus, e agora Ele vai nos ensinar, conhecendo o Senhor, habitando em Cristo, tendo a palavra profundamente trabalhando em nosso coração, a cruz trabalhando em nossas vidas. Ela é o caminho de Deus para nos livrar dessa vida feia, que se chama eu. Deus tem um instrumento para nos livrar do eu, a cruz. Então Ele vai trabalhando a cruz em nossas vidas, pela palavra e pelas circunstâncias. São os dois instrumentos da cruz. A Bíblia, palavra de Deus, que é uma espada afiada de 2 gumes que penetra e divide. Esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. E o outro são as circunstâncias, para nos quebrar, para nos levar a ver quem nós somos, mostrar as feiuras de nosso coração. Mas graças a Deus, seria isso um sanatório espiritual se fosse só isso, né? Uma loucura, um hospício. Mas não é assim. Na medida que o Espírito Santo vai lançando luz sobre a feiura do nosso coração, sabe o que mais que Ele faz? Obra paralela. Ele lança luz sobre a beleza do nosso Senhor Jesus. E aí então, na linguagem de Gálatas 4,19, meus filhinhos, olha a palavra, meus filhinhos, olhe Gálatas 4,19, meus filhinhos, no grego teknós, filhos que mamam, criancinhos de peito, pequenininhos, meus filhinhos, por quem eu de novo sofro as dores de parto. Olha como é que Paulo se via para com os Gálatas, uma parturiente. Ele já tinha sofrido por eles, quando eles foram gerados em Cristo. Agora ele sofre de novo. E nós já falamos de manhã por que ele sofre de novo. Porque eles estavam sendo pervertidos por um evangelho que não era o evangelho genuíno. Não é? Então Paulo fala, eu sofro de novo dores de parto. Agora preste atenção no propósito. Até que Cristo seja, falta uma palavra aí na nossa tradução, é a palavra plenamente, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Um menininho, criancinho de peito, espiritualmente falando, não tem Cristo formado nela. Tem a vida de Cristo nela, mas não tem Cristo formado nela. Será que nós podemos dizer que um menino pequeno, menor, ele tem caráter? O que você acha? Não tem. Caráter é o produto final de vida mais disciplina. Igual a caráter. Uma criança pequena não tem caráter. Ela tem temperamento, personalidade. Ou seja, ela faz o que ela quer. E se for deixada a si mesmo, sai de baixo. Não é? Porque ela não tem nenhum caráter. Ela tem vida? Tem. Mais do que isso, ela tem a tua vida. Assim também nós temos a vida de Deus, que nos foi dada de graça, pela fé em Cristo Jesus, que nos alcançou. Mas e o caráter? Onde está o caráter de Cristo nos santos? Por que nós santos não temos o caráter de Cristo? Por que não temos vitória sobre o pecado constante? Por que não temos paz perene? Por que não temos segurança absoluta? Porque nós não conhecemos aquele que é desde o princípio. Quem sabe somos filhinhos. Estamos aí só nos alegrando porque nossos pecados foram perdoados. Isso é tudo que nós sabemos. Quem sabe não somos nem jovens, não somos fortes. Não temos a palavra de Deus permanecendo em nós. E não vencemos o maligno. E muito menos pais. Mas, voltando a Gálatas, o espírito de adoção, irmão amado, mora em você, se você é um crente genuíno. Creu no Senhor Jesus, realmente. O Espírito Santo mora em você. E Ele é o Espírito de adoção. Irmão, isso explica muita coisa na nossa vida cristã. Explica quase todos os nossos incômodos como cristãos.
O Espírito Santo é aquele que vai nos incomodar, dizendo, olha, não está bom para você e nem para mim. Você é um bebê espiritualmente. Você se alegra só no perdão dos teus pecados. Você está no limiar da porta do castelo. Você não conhece os quartos, você não conhece a sala de jantar, você não conhece a sala de tesouro, você não conhece nada. Está só na porta. Então a nossa vida é irregular, não é? Nós temos gozo e perdemos o gozo, temos paz e perdemos a paz, andamos de uma maneira num dia, de outra maneira no outro, somos temperamentais, guiados por humor. Que horror, irmãos. Tudo isso porque o Espírito que veio morar em nós não encontra lugar em nós para fazer o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Cristo formado em vós. Deixa eu te mostrar, antes de seguir, 3 frases para os irmãos aqui em Gálatas, lindas, e olha como elas se completam. Volte ao capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, que palavras, me separou, não fui eu não, foi ele, me chamou, não fui eu não, foi ele, antes de eu nascer, pela sua graça, aprove, agora a primeira frase, aprove o quê? O que deu prazer para o coração de Deus? O que aprove a Deus quando nos separou e quando nos chamou? O que ele queria? Vamos ver no versículo 16. Revelar o seu Filho em. Tome cuidado com esse em. Porque não é revelar o seu Filho a mim. É revelar o seu Filho em mim. É diferente uma coisa da outra? Claro que é diferente. Revelar a mim é puramente objetivo. Revelar em mim é subjetivo. Tem que fazer parte da minha experiência. Revelar em mim. Agora, Gálatas vai nos responder. Como Cristo pode ser revelado em nós? Você quer ver que lindo? Olha o capítulo 2. Agora, essa frase. Verso 20. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é verdade para todos aqueles que creram no Senhor Jesus? Cristo vive em mim. Essa frase. Isso é verdade para todos que nasceram de novo? É ou não é? É. Cada um de nós que realmente creu no Senhor pode afirmar isso. Cristo vive em mim. Agora vamos para a última frase, que nós já citamos. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado, ou plenamente formado em vós. Então agora põe as 3 frases juntas. O propósito de Deus, o que aprove a Ele, assim como na vida de Paulo, verdadeiro para nós, é revelar o seu Filho em nós. Como que Deus faz isso? Primeiro passo, Ele deposita a preciosa vida de Cristo dentro dos nossos corações. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é Efésios 2. Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então o primeiro passo de Deus, Cristo vive em mim. Ele nos deu Cristo, mas não basta. Gálatas 4:19 nos diz que Cristo precisa ser formado em nós. Vamos entender qual é a diferença. Nós até já explicamos, mas vamos usar outras palavras. É a diferença entre o filho pequeno e o filho maduro. Ele tem a vida, ele participa da sua natureza, mas não tem o teu caráter. À medida que essa vida vai sendo disciplinada, discipulada, entenda disciplina aqui no sentido positivo, viu? Discipulado. À medida que essa vida vai sendo discipulada, isso inclui disciplina, mas não é só disciplina, né? Então ela vai adquirindo caráter. Isso é Cristo formado em nós. Qual o caráter? Será que tem um versículo na Bíblia que nos ajude realmente a entender qual é o caráter de Cristo? Tem. Sabe onde ele está? Gálatas. Vamos ver qual é? Gálatas 5:22. Esse é o caráter de Cristo. Veja que caráter maravilhoso.
Veja o que o Espírito de adoção veio fazer em nós. Veja o que é um homem maduro. Ele produz esse fruto. É o caráter de Cristo. É aquilo que identifica Cristo, é o que Cristo é. Verso 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo tiver lugar primeiro para lavrar a terra do nosso coração, passar o arado, usar sua palavra, abrir os sulcos. A linguagem do Salmo 66 é linda. O salmista diz assim: os homens cavalgaram sobre a minha cabeça, sobre os meus lombos fizeram longos sulcos. A ideia que ele tem é de um arado passando na terra, só que ele está dizendo, os meus lombos. Isso é uma figura de quebrantamento. Lavraram longos sulcos. Passamos pelo fogo e pela água. Aí ele termina assim: mas afinal, nos trouxeste a um lugar riquíssimo. Algumas traduções dizem espaçoso, a ideia é riquíssimo. Salmo 66, de 10 a 12. Resultado do quebrantamento. Assim que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Mas porque nós amamos tanto a nós mesmos, nós somos tão apaixonados por nós mesmos, que quando o Senhor começa a usar a sua palavra em nossa vida, ela vai afundando mais. Começa a usar pessoas em nossa vida e elas vão trabalhando mais nas nossas vidas. O que nós fazemos? Nós nos encolhemos como uma ostra, não é? E impedimos que o trabalho da cruz vá mais fundo, mais fundo. Uma serva do passado disse assim: nós cristãos precisamos desesperadamente aprender a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco. A mão que trata conosco. Oh, bendito Deus. Ele tem feito isso em nossas vidas. Mas qual tem sido a resposta dos nossos corações, irmãos? É isso que vai determinar se nós somos bebezinhos de peito, criancinhas, ou se somos jovens, ou se somos pais. Para repetir a frase que nosso irmão tem usado, mas agora eu quero trazer isso para o sentido espiritual. O mundo precisa de pais, realmente precisa de pais. E mais do que pais naturais. Precisa desses pais de 1 João 2. Pais, eu vos escrevi. Colunas no santuário de Deus, que realmente representem Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Vamos ler. Amor. Que lindo subir primeiro, né? Porque é um resumo de tudo mais. Amor. Ágape, incondicional. Não é amor de troca, amor de barganha, amor egoísta, amor que pensa em si. O fruto do Espírito é amor. Alegria. Ah, que lindo ver a alegria aqui. Sabe o que uma serva de Deus do passado disse? A alegria é marca de maturidade. Que frase maravilhosa. Só sendo maduro espiritualmente para falar uma frase dessa. Porque nós descrevemos alegria de qualquer jeito, menos desse. A alegria é ter promoção no trabalho, ganhar um dinheirinho a mais, é tirar férias, é curtir a vida, é ter um carro melhor, é ter um marido bom, filhos obedientes. Alegria é marca de maturidade. Resultado daqueles que encontraram tudo em Deus. Salmo 43. Envia, Senhor, tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Isso é maturidade espiritual. Encontrar em Deus sua alegria. Paulo escreve aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? Porque a alegria, segundo a Bíblia, não depende de circunstâncias. Nenhuma, nem relacional, nem material, nem nenhuma circunstância. Terceiro elemento, paz. Paz. Está aí outra coisa que na nossa vida vem e vai, né? Nós somos muito turbulentos, muito complicados. Nossa paz só dura enquanto as coisas de fora estão arrumadas. Basta mexer nelas e a paz vai junto. Por quê? Porque nós somos bebezinhos espiritualmente. Enquanto a chupetinha está com o bebezinho, ele tem paz. Tire a chupetinha para você ver o resultado. Esses somos nós. Não deveríamos ser. Nossa paz não é a chupetinha, não é? Efésios 2, porque Ele é a nossa paz. Ele é.
Ele não dá a paz, Ele é a nossa paz. E assim ele segue. Longanimidade. Sabe o que essa palavra significa? Fala de uma bomba aqui e um pavio nela. Nós, se não crescemos em Deus, nosso pavio tem 1 centímetro. Você acende a bomba, não consegue nem correr. Ela explode na hora que você acendeu. Mas quando nós amadurecemos realmente, e Cristo é formado em nós, essa corda fica longa. Longânimo. Então dá tempo de você apagar tranquilo esse pavio antes da bomba explodir. Longânimo. São uma característica maravilhosa de Deus. Segundo Pedro 3, ele diz assim: Deus é longânimo, não querendo que nenhum de vós se perca. Mas nós perdemos a paciência com o nosso cônjuge por uma atitude, por uma palavra, por um olhar, algumas vezes, não é? Bebês espirituais, bebezinhos. Longanimidade, benignidade e bondade. Sabe qual a diferença entre os dois? Ser benigno fala de uma disposição interior, ou seja, de uma atitude, e bondade um ato. Atos são consequência de atitudes. Atitude é algo interno, ato é algo externo. Então, ser benigno é uma condição interior, e ser bondoso é uma expressão exterior. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Realmente são 9 palavras especialmente escolhidas pelo Espírito Santo, para mostrar o que o Espírito de adoção veio fazer em nós. Aí vamos fazer uma pergunta? Se o Espírito Santo habita em nós realmente, irmãos, e tem tido lugar para trabalhar, o mínimo que seja no nosso coração, nós vamos responder sim a essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: nós queremos que essas características sejam reais em nossa vida? Nós queremos. Sabe por que nós queremos? Porque o Espírito Santo mora em nosso interior. E Ele é o Espírito de adoção. Ele quer nos fazer filhos maduros, e não menininhos e menininhas em Deus. Louvado seja o Senhor. Então, em Gálatas, nós estamos vendo qual é o caminho da liberdade. O caminho da liberdade não é apenas ser resgatado pelo envio do Filho de Deus. Esse é o primeiro envio. Mas liberdade é ser adotado pela presença do Espírito de Deus. Maravilhoso. Ou seja, esse Espírito é de adoção, vem morar em nós para nos fazer maduros. E aí está a nossa liberdade. Vamos sempre enfatizar isso e guardar isso. Enquanto formos bebezinhos, somos cativos. Somos escravos de nós mesmos. Egoístas, interesseiros, egocêntricos. Vamos voltar ainda uma página a mais aí, já está na hora de irmos terminando. Amanhã, de manhã, se o Senhor permitir, falamos sobre santidade, que é a última sessão. Mas ainda temos um pouquinho aqui, mais uns 5, 10 minutos no máximo, e vamos concluir. Capítulo 5 agora, de Gálatas. Versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Já falamos que o contexto aqui de Gálatas fala daqueles assuntos do judaísmo, voltando à circuncisão, voltando a guardar dia, festa, anos e muita coisa mais. Agora, versículo 13. Porque vós, irmãos, capítulo 5, verso 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora nós vamos receber ajuda aqui. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Nós temos algumas coisas para observar aqui. Olha que versículo bonito. No mesmo versículo nós temos a palavra liberdade e a palavra escravidão. Coisa que nunca, no nosso conceito natural, vão se combinar. Ou nós somos livres, ou nós somos escravos. Você já viu algum escravo livre? E você já viu algum livre escravo? Só na palavra de Deus essas duas coisas combinam. E sabe por que elas combinam? Exatamente por causa das duas preposições que nós colocamos. A poderosa morte, ressurreição
e vida do Senhor Jesus em nós nos liberta de. Então somos livres, como já falamos. Por outro lado, essa poderosa vida do Senhor Jesus em nós vai nos ensinar a sermos escravos de Ele mesmo. Você quer ver como Romanos coloca isso? Deixa aí marcado, Gálatas 5. Abra rapidamente em Romanos. Veja o capítulo 6. Olha as palavras aqui. Juntas no mesmo verso. Liberdade e escravidão. Romanos 6, 18. Vamos ver o 17 também para vermos o contexto. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Porque a palavra no hebraico é doulos, que significa escravo. Libertados do pecado e feitos escravos da justiça. Olha o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos, escravos de novo, de Deus. Graças ao Senhor. Então podemos dizer assim, estritamente falando, o que Deus faz conosco, estritamente falando, não é bem nos libertar. É mudar o nosso cativeiro. Mudar nosso cativeiro. O primeiro cativeiro, cativeiro ao pecado. O segundo cativeiro, o amor de Cristo nos constrange. Um cativeiro a Ele, ao seu amor. Torna-me um cativo teu e livre serei. Essas são as duas frases de uma estrofe, de um hino, de um irmão do passado. Torna-me um cativo teu e livre eu serei. Temos aprendido isso em nossa experiência. Antes, santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações. Aí está a nossa liberdade. Abra, por favor, em Romanos capítulo 13. Aqui nós vamos obter também uma ajuda importante antes de terminarmos. Romanos 13. Vamos ler do verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Me permita parar aqui um pouquinho. Creio que todos nós já ouvimos falar de Agostinho, aquele homem de Deus do século IV, considerado na história da igreja como uma das colunas do testemunho do Senhor na história da igreja. Agostinho, filho de Mônica, um homem naturalmente falando, devasso. Ele foi até receber o Senhor, um professor de retórica na Universidade de Milão. Ele era de Tagaste, do norte da África, e ele vivia uma vida devassa, promíscua, um homem extremamente inteligente, culto, professor de filosofia. E um dia ele foi encontrado pelo Senhor. E ele então vivia, além de outras depravações, vivia uma vida sexualmente depravada. E um dia ele estava andando na rua após sua conversão e uma voz feminina atrás dele estava chamando. Agostinho, e ele seguiu o seu caminho. E ela chamava Agostinho, e ele seguiu o seu caminho. E ela chamava de novo, e ele seguiu o seu caminho. Então até que ela se aproximou dele, tocou no ombro dele e disse, Agostinho. Então ele virou para ela, essa mulher que ele conhecia bem da sua vida passada, olhou bem nos olhos dela e disse assim, o Agostinho que você conheceu está morto. Sabe como ele recebeu o Senhor Jesus? Ele estava em um desespero existencial. Então havia duas crianças do outro lado de um muro brincando com um brinquedozinho, em que, traduzindo aqui para as nossas palavras, seria assim, toma e lê, um jogo de palavras, toma e lê. E ele então, no seu desespero, abriu as Escrituras. E sabe o que ele leu? O que nós estamos lendo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, ele conhecia muito bem. E dissoluções, ele conhecia muito bem. Não em impudicícias,
em ciúmes, em contendas, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Por que nós estamos lendo esse texto? Verso 14, em particular. Olha o que diz lá em Gálatas 5, verso 13, onde nós estávamos. Veja lá de novo, por favor. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sabe como Paulo explica isso em Romanos 13, que acabamos de ler no verso 14? Ele explica usando a palavra disponhais. Na versão revista atualizada, talvez seja a maioria das Bíblias aqui dos irmãos, essa palavra que você vai ter, disponhais. Sabe como devemos pensar sobre isso? Fazer dispensa, ou fazer depósito. Se o Espírito do Senhor realmente tem encontrado lugar para trabalhar em nós, se a cruz tem trabalhado em nós, sabe o que nós vamos aprendendo? Não fazer dispensa para as concupiscências da carne. Nada disponhais para a carne. Não faz estoque para a carne. Irmãos, cada um de nós, falando de modo geral, tem lutas específicas na sua vida. Nosso irmão já mencionou algumas delas aqui, quando compartilhava ontem e hoje pela manhã. Essas lutas em intensidade diferem de experiência para experiência, de pessoa para pessoa. Se nós realmente queremos experimentar o que significa essa liberdade em Cristo, um dos segredos, não o único, é nós não fazermos dispensa para a carne. Tudo aquilo que nós guardamos na dispensa para usarmos a hora que nós tivermos nosso apetite despertado, é provisão para a carne. Por isso nosso Senhor Jesus disse que uma das características do Evangelho é que ele atuaria como um machado na raiz das árvores. Graças a Deus. Um mistério espiritual relacionado a esse assunto, tão maravilhoso da graça do Senhor. Tudo que Deus põe à morte em nossas vidas, e que nós, com a ajuda dele, colocamos à morte, ele próprio se coloca no exato lugar daquilo que ele removeu de nossas vidas. Que aprendamos, irmãos, a encontrar no Senhor Jesus esse tesouro, esse tudo. Que nós entendamos que aquilo que nos cativa, que nos escraviza, essas são as coisas que pelejam contra a nossa maturidade em Cristo, o nosso conhecimento mais profundo de Cristo. Paulo chama isso de fazer dispensa para a carne. Não disponham para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando o Senhor Jesus encarnado estava exercendo seu ministério na terra, sabe o que ele disse? Aí vem o príncipe do mundo, o inimigo, nós sabemos quem ele é. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Não é uma frase preciosa? Irmão, Satanás vem comendo desde que Adão pecou. Pó da terra, o homem foi criado do pó da terra, não é? Satanás tem alimento desde que o homem pecou, e olha, tem muito alimento, sabe por quê? No Éden, ele é uma serpente, no Apocalipse, ele é um dragão. Dragão é uma serpente barriguda, né? Muito alimento, desde que o homem caiu. Mas quando o Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, se fez homem, ali o inimigo teve que fazer jejum. Porque não tinha nada na vida de Jesus que o inimigo podia comer. Dizendo, opa, aqui tem um alimento para mim na vida dele. Tem um alimento para mim nos pensamentos dele. Tem um alimento para mim no coração dele, nas motivações dele. Nada. Satanás se aproximava do Senhor Jesus e passava fome. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Irmãos, vamos nos lembrar que quem mora em nós é o Espírito de Cristo que veio morar em nós, para que nós também não sejamos uma dispensa para Ele, nem para a nossa carne, nem para o mundo. Então diz, nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. Como nós podemos fazer isso? Ah, irmãos, não é uma vida puramente negativa, não é uma vida puramente de abstinência, não olha assim. Isso aí os estoicos também procuraram fazer, com muita disciplina. É muito mais que isso. É o Senhor Jesus se dando, se pondo no lugar daquilo que Ele remove.
que nós damos permissão para Ele remover, e de uma maneira tão maravilhosamente diferente. Porque quando nós nos entregamos a essas coisas, elas nos martirizam, nos inquietam, nos fazem sofrer, sofrimento mental, emocional, sofrimento do coração, falta de realização, porque elas são nada em si. Outros que estão ao nosso redor sofrem, não é? Pelos mesmos motivos, não é assim. Mas com relação ao Senhor Jesus, quando nós não fazemos dispensa para a carne, e o Senhor se coloca no lugar daquilo que antes nos satisfazia, que plenitude, que deleite, que descanso, que realização e que bênção para outros. Nada disponhais para a carne. Irmãos, tudo que a Bíblia diz, ela nos equipa com poder para fazer. Bendita palavra. Ela não é livro de regra, manual de instrução, não é? O que a Bíblia diz está habilitado com poder para ser cumprido em nossas vidas. Então, se ela diz, não disponha de nada, e nós agarramos essa palavra como palavra de Deus, ela tem poder em si mesma para operar em nossa vida. Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Graças a Deus. Não é? Então que aprendamos isso, irmãos. Esse é o caminho da liberdade. Olha que interessante. A palavra usada aqui, em Romanos 13, 14, revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais. A palavra disponhais. A ideia é dar ocasião para a carne. Ela só aparece uma única outra vez no Novo Testamento. Interessante quando isso acontece. Você conjuga aí as duas menções para você ter um bom entendimento do que o texto quer ensinar. O que é dispor para a carne? Como está escrito aqui em Romanos 13, 14. Se você voltar aí a sua Bíblia para Atos 24, a mesma palavra na língua original. Olha como ela é traduzida, em Atos 24, 2. Atos 24, 2. Sendo este chamado, Paulo, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e agora escute, e também por teu providente cuidado. Está vendo essas duas palavras aí? Providente cuidado. O que esse Tértulo está falando para Félix? Ele está dizendo, Félix, você é um bom governante. Por causa aí da sua capacidade, da sua administrativa, do seu governo, nós estamos gozando de um cuidado providente. Você não fica desatento a nada. Se vamos ter uma dificuldade aqui ou ali, você já está preparando antes para passarmos por aquela situação. É um cuidado providente. Aqui está usado no sentido positivo. Paulo está usando lá em Romanos a mesma palavra. Ele está dizendo assim, para a nossa carne, nossa tendência é fazer um cuidado providente. Nós preparamos tudo. Certa vez conversando com um jovem que tinha uma luta tremenda na área de pornografia. Cristão. Ele amava o Senhor. Ele realmente amava o Senhor. E estava uma luta muito grande com relação à pornografia. E sabe o que ele fazia? Quando entrava em crise interior por ver o nada a que aquilo o levava, então ele escondia suas revistas lá no fundo da arca, do guarda-roupa, lá. E então passava um bom tempo se reconsagrando, buscando o Senhor, lendo a palavra, mas a despensa estava com providente cuidado. Bastava uma caminhada em direção a esse estoque, ele tinha tudo à sua mão. Essa é a carne. Nós fazemos um providente cuidado, uma dispensa para a carne. O que a palavra de Deus diz para nós? Não disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Dizendo, corte laços. Amados, por causa do pecado, a nossa vida se tornou como a de um grande polvo. Um polvo que tem aqueles tentáculos, aquelas ventosas nos tentáculos. São inúmeras, né? Todos aqueles tentáculos e todas aquelas ventosas. Tudo que passa ali por perto, adere. Esses somos nós por causa do pecado. Nós buscamos extrair vida e gozo de tudo.
de tudo. Do ambiente, das pessoas, do dinheiro, do lazer, disso. Buscamos extrair vida dali. Não é que haja coisas erradas ou nada errado com essas coisas. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas assim nós somos por natureza. Na medida em que permitimos que o Senhor trabalhe em nós, Ele vai cortando as ventosas, através das quais nós derivávamos uma pseudo-satisfação para as nossas vidas. Mas então, como falamos, o mistério maravilhoso do trabalhar do Senhor em nós é que cada uma que Ele tem permissão, porque Ele tem que ter permissão nossa. Ele não é um entrão, nosso Senhor. Ele não é indecente, o nosso Senhor. Então, quando Ele tem permissão para fazer esse trabalho em nossas vidas, então nós descobrimos que nós agora derivamos alegria, sustento, realização, satisfação dEle mesmo. Isso agora não é um engano. O servo de Deus do passado disse assim, que nós vamos terminar. Ó meu Deus, em Ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter Te amado tanto. Não é linda essa frase? Cada ventosa que Ele tem permissão de cortar em nossas vidas, Ele vai dar a satisfação de sua comunhão a nós naquela área. Isso vai trazer para nós profunda realização, verdadeira libertação. Então, irmãos, o ensino de Gálatas, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Sabe uma maneira prática na vida do corpo, na vida da igreja, de nós não darmos ocasião à carne? Servindo uns aos outros em amor. Irmãos, enquanto nós temos um espírito de receber no corpo de Cristo, nós somos meninos. Meninos têm duas características principais. Vivem para receber e não assumem responsabilidade pela vida de ninguém, porque mal podem cuidar das suas. Precisa do seu mamazinho, da sua fraldinha trocada, dando trabalho para os outros o tempo todo. Não é assim? Mas graças ao Senhor, nós fomos chamados, somos habitados pelo Espírito de adoção, para sermos transportados de uma vida de cativeiro para outra vida de cativeiro. Cativeiro ao seu amor, cativeiro ao nosso Senhor. Então o ensino de liberdade dos Gálatas passa por todos esses contornos. Que o Senhor nos ajude a compreendê-los, irmãos, e vivermos realmente o que isso significa em nossas vidas. Amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar a última sessão. Uma palavra que traz um equilíbrio lindo para essas duas. Não apenas graça, não apenas liberdade, mas santidade. Fomos chamados à santidade. O que é santidade? O Senhor nos ajude a ver isso com mais clareza, então, amanhã. Irmãos, nossa oração é que o Senhor encontre, ao final desse tempo de comunhão na palavra, lugar para perscrutar nossos corações. Certamente, nós precisamos oferecer para Ele as chaves de nosso coração. Nosso coração é como um quarto secreto, que não temos coragem para abri-lo por nós mesmos. Precisamos de uma outra mão segurando na nossa. As chaves desses compartimentos precisam ser entregues voluntária e deliberadamente para o nosso Senhor. Que maravilhoso companheiro de jornada nós temos o nosso Senhor Jesus. Ele espera apenas que nós coloquemos as chaves e dizer: Senhor, eu tenho vergonha desse ambiente, mas ele precisa ser aberto. O Senhor dispõe sua mão para tomar a nossa, para nós então abrirmos esse ambiente. Então nós vamos experimentar o texto que nós citamos do Salmo 43. Envia tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e os teus tabernáculos. É só a partir daí que nós começamos a experimentar a libertação. Até então nós estamos no engodo de que nós somos livres, no engodo de que está tudo certo conosco,
No engodo de nós estamos aí o tempo todo trazendo pecados ao Senhor e certos de que o sangue nos purifica de todo pecado. E é isso que o sangue faz mesmo. Mas lembre-se, isso são os filhinhos. Os filhinhos só vão até aí. Nunca experimentando realização plena, porque não tem um caráter formado. Então peçamos ao Senhor juntos que Ele nos ajude e tenhamos coragem em Cristo para depositarmos as chaves na mão dEle. E pedimos, Senhor, espanta esses animais peçonhentos que estão dentro do meu coração, que me envergonham, que me dão falta de paz, de realização, de descanso, que me torne maturo. Vamos orar ao Senhor antes de sairmos, para que o Senhor realmente encontre acesso em nossos corações. Se Ele já tem encontrado em muitos aqui, encontre acesso mais amplo, acesso incondicional, acesso pleno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, tão disponível para nós. Vamos orar juntos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça. Muito obrigado pela habitação do Teu bendito e fiel Espírito Santo. Senhor, nós não merecíamos nada, nós não tínhamos nada, nós éramos tolos, enganados. Obrigado porque o Senhor revelou a luz do Teu rosto para nós e viemos a Te conhecer, tê-lo em nós como nossa vida. Senhor, nossa oração agora é para que o Senhor envie a Tua luz, sim, e a Tua verdade, para que nos guiem. Senhor, exponha o nosso coração uma vez mais na Tua presença e mantenha-o assim, debaixo de Tua luz. Senhor, nós oramos para que sejamos companheiros de jornada Teu. Guia-nos nesse caminho eterno. Queremos ser Teus companheiros, Senhor. Remove de nós aquilo que não é compatível com o Senhor. Aquilo que não apenas entristece Teu Espírito, mas também nos entristece. Aquilo que não apenas não Te realiza, mas não nos realiza. Ajuda-nos, Senhor. Tu és um maravilhoso Salvador. Nós oferecemos a Ti, Senhor, de uma maneira renovada, nossos corações nessa noite. Para que o Senhor tenha um acesso mais profundo. E nós encontremos em Ti um maravilhoso libertador que Tu és, o vencedor. Senhor, nos salva de uma vida egocêntrica. Salva-nos. Queremos viver não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Bendito Deus, Te louvamos porque nos tens dado a oportunidade de renovar-nos, nossa entrega, rendição a Ti juntos nessa noite. Senhor, continua falando ao nosso coração. Queremos ir para as nossas casas com o frescor da Tua palavra dentro de nós. Que alegria, que gozo, que paz sermos Teus, Senhor. E não termos nuvens entre a Tua face e a nossa face. Jesus, obrigado. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós estamos com o rosto agora desvendados. E podemos contemplar a beleza do Senhor. E sermos transformados de glória em glória, na Tua própria imagem. Senhor, ganha tudo do nosso coração. Te pedimos, Senhor. Maravilhoso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.